vai ter louvor e a gente vai seguir direto para o estudo e teremos aqui o que eu estava chamando ali de 2 em 1, né? Na quarta passada o AME esteve aqui, então não teve o estudo, mas hoje a gente vai fazer o da quarta passada e o dessa quarta também. Então, antes de mais nada, vamos orar. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Amado Deus, louvado seja teu nome, Senhor. Que a tua igreja sempre te glorifica, Deus. Porque nós entendemos que o Senhor é digno da nossa adoração, do nosso louvor. E que a tua igreja sempre esteja pronta para glorificar o nome do Senhor. Que as nossas vidas glorifiquem o Senhor, porque o Senhor é digno de ser adorado e de ser glorificado. Nos reunimos, ó Deus, neste lugar para ouvir a tua palavra, para aprender de ti, para que o Senhor fale ao nosso coração por intermédio da palavra do Senhor. E, portanto, que o teu Espírito, que é bendito, que é santo, abra o nosso coração. Ilumine, ó Deus, o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra. Se faz presente aqui, Senhor, e conduz todo esse estudo, para que no final a igreja saia daqui edificada pela palavra do Senhor, tendo compreendido, Senhor, a tua palavra, guardando a tua palavra no coração, para que no exato momento possamos colocar a tua palavra em prática. Em Jesus, abençoa a cada um e fica conosco, Senhor, nesse momento. Que eu seja apenas um instrumento usado pelo Senhor. Um instrumento, ó Deus, em tuas mãos, para a honra e glória do teu nome. Assim eu oro, assim eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar, vocês que estão em pé. Lucas capítulo 14. Nós iremos ler, meus irmãos, até o versículo 24. Lucas 14, do versículo 1 ao 24. Então, como eu disse, ali está até o 14, mas como hoje é 2 em 1, como eu falei, né? A gente vai ver o da semana passada e o dessa semana. Então, dessa semana seria até o versículo 14, como está ali em cima. Mas, como a gente vai ver os dois, então vai ser até o versículo 24. Se você achou, diga amém. Deixa eu botar esse microfone para cá, que caso o outro fale, ele está aqui perto. Oremos, leiamos. Versículo 1. Certo sábado, Jesus entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para comer. E eles o observavam. Achavam-se ali, diante deles, um homem que sofria de hidropsia. Tomando a palavra, Jesus perguntou aos doutores da lei e aos fariseus: é correto curar no sábado ou não? Mas eles ficaram calados. Jesus, então, tocando no homem, curou e o mandou para casa. E perguntou-lhes: qual de vós, se tiver um filho ou um boi, que venha cair no poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? E não conseguiram responder-lhe. Ao observar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, contou-lhes esta parábola. Quando fores convidado por alguém para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar, para que não aconteça de haver outro convidado mais digno do que tu. E quem convidou a ti e a ele, venha e te diga:
dá o lugar a este, e então, envergonhado, tenhas de ocupar o último lugar. Mas, quando fores convidado, vai e ocupa o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, ocupa um lugar mais elevado. Então serás honrado diante de todos os que estiverem contigo à mesa. Pois todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Disse também ao que havia convidado, ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não aconteça que eles também te convidem e recebas isso como retribuição. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, e serás bem-aventurado, pois eles não têm com o que te retribuir. A tua retribuição será na ressurreição dos justos. Vamos parar aqui, e aí a gente trabalha até o versículo 14, e aí a gente continua, e depois a gente faz a leitura do 15 até o 24. Bom, o que a gente viu na semana passada? Vocês lembram? Aliás, na semana retrasada, né? Semana passada foi o homem que teve aqui, né? O que a gente viu na semana retrasada? Exatamente. O que foi que nós estudamos na semana retrasada? Assim, por favor, não faça meu coração chorar e sangrar. Porque na semana passada, na semana retrasada, para a gente saber o que foi estudado na semana retrasada, é só você pegar a sua Bíblia e ler o que tem aí antes. É ou não é? E o que foi ensinado e visto na semana retrasada? Bota aí, Rebeca. Nós falamos sobre a porta estreita, não foi isso? E o lamento sobre Jerusalém. Foi isso que a gente viu na semana retrasada. E hoje nós iremos ver a cura de um doente no sábado e a parábola sobre os primeiros lugares. E aí, para ficar mais divididozinho, para vocês entenderem melhor, passa. Pode passar. Então, do versículo 1 ao 6, a gente vai falar da cura do doente no sábado, e dos versículos 7 ao 14, a parábola dos primeiros lugares. Então, vamos lá. No versículo 1, mais uma vez, vai ter aquela disputa de Jesus, disputa entre aspas, né? Porque não chega nem a ser uma disputa, de Jesus com os fariseus no sábado. Então, a gente começa aqui dizendo que Jesus, ele entrou na casa, versículo 1 do capítulo 14, entrou na casa de um dos chefes dos fariseus. E aí, mais na frente, lá no versículo 12, a gente fica sabendo que ele entrou porque foi convidado. Então, ele foi convidado para um banquete na festa, aliás, na casa desse fariseu, e foi lá comer com eles. Só que o versículo 1 termina dizendo que todos eles estavam observando Jesus. O que isso significa? Que estava todo mundo atento a tudo que Jesus estava fazendo, a tudo que ele estava ali, né, a fazer. Então, ele entrou e todo mundo começou a observar. No versículo 2 vai dizer que achava-se ali, diante dele, um homem que sofria de hidropsia. Pergunta: os fariseus chamavam pessoas doentes para esse tipo de jantar? E o que esse homem estava fazendo ali? O que ele estava fazendo ali?
É, exatamente. E essa é uma informação importante. O fato dele estar na frente de Jesus. O que esse homem estava fazendo ali? Notem que no versículo 1, a gente viu, né, o Lucas relatando que todo mundo estava observando Jesus. E o homem estava lá. Provavelmente, ele foi colocado lá de propósito. Para testar Jesus. Porque eles não convidavam doentes. Tanto é que Jesus ele vai terminar falando sobre isso, né? Quando você der um banquete, chama os doentes. Não. Não. E a gente vai ver por que não. Então ele foi colocado ali de propósito. Porque a gente já viu outras vezes, aqui mesmo no Evangelho de Lucas, eles tentando pegar Jesus em alguma coisa. Para ter com o que acusá-lo. Porque afinal de contas, à medida que a gente vai avançando aqui no Evangelho de Lucas, a gente vai vendo, e a gente viu isso na semana retrasada, que Jesus ele está indo em direção aonde? A Jerusalém. Por quê? Porque ele até disse, né? Um profeta ele não pode morrer longe de Jerusalém. Ele tem que morrer em Jerusalém. E ele já está indo em direção à crucificação. Então, à medida que vai chegando o dia, eles vão tentando pegar Jesus para poder realmente ter como acusá-lo e como condená-lo. Então, aquele homem estava lá de propósito, e eles observando, por isso que essa informação da NV é importante, ele foi colocado aonde? Na frente de Jesus. Por quê? Porque eles sabiam que quando Jesus olhasse para o cara, ele ia fazer o que com o rapaz? Curar. E era dia de quê? De sábado. São mala. Então foi colocado ali diante de Jesus, porque eles sabiam que Jesus ia fazer alguma coisa, e era sábado. Então foi armado ali. Eles estavam, em outras palavras, com segundas intenções. Eles não chamaram a Jesus para comer, para esse banquete, porque ele, olha, Jesus é alguém importante, então vou trazer. Não. Eles trouxeram Jesus porque queriam pegar Jesus em alguma coisa. Hã? É. Como é, Peu? Aí, a informação que a gente tem, né, que o texto vai nos dar, de que de fato não foi Jesus que chamou ele, é o que vai acontecer agora. Olha só. Primeiro, versículo 3. Tomando a palavra, Jesus perguntou aos doutores da lei e aos fariseus. Está vendo aqui, ó? Jesus se dirige a quem? Aos doutores da lei. Por quê? Porque a situação foi proporcionada por eles. Por eles. Então ele primeiramente não se dirige ao homem. E só para título de informação, né? Versículo 2 diz que havia ali um homem que sofria de hidropsia. Você sabe o que é hidropsia? É quando alguém está inchado, é uma retenção de líquido mais exagerada. Como não diz, isso pode ser num braço, numa perna, pode ser em qualquer parte do corpo. Como não está especificando, é muito provável que ele estava todo inchado. O corpo por completo. Então, Jesus tomando a palavra, versículo 3, perguntou aos doutores da lei e aos fariseus, é correto curar no sábado ou não? E aí Jesus, que foi trazido para ali, né, para ser colocado numa situação de saia justa, ele coloca eles numa situação de saia justa. E aí? É justo curar no sábado ou não? Por quê? Porque se ele dissesse que não, o povo, como não pode fazer o bem no sábado. Mas se eles dissessem que sim, eles iriam estar indo contra eles mesmos, que armaram toda a situação.
né? Então, versículo 3, é correto ou não é correto curar no sábado? E aí eles responderam a única coisa que eles podiam responder. E o que foi? Nada. Versículo 4, não é isso? Versículo 4, eles ficaram calados. E vendo que eles haviam ficado calados, Jesus foi, curou o homem e depois mandou ele embora. Viu, Peu? Não foi ele que chamou. Curou e mandou embora. Por que ele cura e manda embora? Porque o homem foi colocado lá como uma isca para pegar Jesus. E o que ele tinha a ver com a situação dos fariseus e Jesus? Nada. Então Jesus, olha, eu vou te curar e tu não tem nada a ver com isso aqui. Vai para casa. Vai embora. Era só um laranja, estava ali só, né? Numa situação que ele foi colocado, coitado. Aí Jesus cura e vai. Tu não tem mais o que fazer aqui. A tua participação já acabou. Se a tua participação era criar um conflito, um atrito, esse atrito não foi criado. Eu vou te curar e vai embora. Depois disso, no versículo 5 e 6, Jesus expõe a hipocrisia deles. Dizendo o seguinte, versículo 5. Qual de vocês, se tiver um filho ou um boi que venha cair no poço, não tira logo no mesmo dia e em dia de sábado? É óbvio que se um boi deles, né, eles tinham um boi, caísse no poço, ele não ia esperar chegar no domingo para tirar o boi. Se o filho caísse no poço, ele diz, olha, meu filho, infelizmente você caiu aí no poço, mas é sábado, não posso fazer nada. Não ia fazer isso. Claro que não. Então, Jesus está expondo a hipocrisia deles. E aí, versículo 6, eles não conseguiram responder absolutamente nada. Não conseguiram responder absolutamente nada. E o que a gente pode aprender aqui dessa situação? Porque tem algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, eles convidaram Jesus. Você convidaria Jesus para um banquete? Sim. Foi correto convidar Jesus? Foi. A questão é com que intenção. Porque eles convidaram Jesus com segundas intenções. Eles convidaram Jesus para quê? Para quê, meus irmãos? Tiveram, porque o banquete continua. A gente vai ver, a partir do versículo 11, é o banquete aqui. Então, eles tiveram segundas intenções em convidar Jesus. Qual era as segundas intenções dele? Pegar Jesus em alguma coisa, não é isso? Só que, por que eu estou dizendo que a gente tem que aprender aqui com isso? É que às vezes a gente faz a mesma coisa, meu irmão. A gente quer relacionamento com Jesus, quer Jesus esteja na nossa casa, mas simplesmente para Ele nos abençoar, para Ele nos curar, para Ele fazer alguma coisa boa, e não simplesmente pela presença dEle. É ou não é verdade? A gente não faz isso também, muitas vezes? É como se a gente agisse com Jesus com segundas intenções. Senhor, eu quero tu aqui, porque quando eu precisar, não é? Então a gente precisa, obviamente, querer Jesus, convidar Ele para a nossa casa, entrar na nossa vida, mas simplesmente pela presença dEle ali. E se Ele nos abençoar, se Ele nos curar, é um bônus. Mas a bênção é justamente Ele, a presença dEle. É isso que a gente precisa querer. E não as coisas que Ele pode fazer. Óbvio, a gente sabe, Jesus pode curar? Claro que sim. Ele pode nos abençoar, pode nos proteger? Sim.
Mas esse não deve ser o motivo pelo qual a gente quer estar com Jesus, ou quer que ele esteja na nossa casa. O motivo que a gente precisa querer Jesus na nossa casa é o próprio Jesus. Então a gente não pode agir com ele com segundas intenções. A nossa intenção com Jesus precisa ser Jesus. Amém? Vocês entenderam? Amém? Vai continuar a história, né? O Peu perguntou, será que eles quiseram comer? Bom, a história continuou. Versículo 11, 10. Será que tu tem que descer um pouquinho mais a tela aí, porque está muito... E passar o slide, né? Porque ainda está no 6 ali. Pode passar, que eu já vou pro... Pronto, pode deixar aí, pode deixar aí. É o 7, né? Eu disse 10, mas na verdade é o 7. Aí Jesus, vamos ler aqui o versículo 7. Ao observar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, contou-lhe uma parábola. Lembre-se, no versículo 1, quem estava observando? Os fariseus, né? Agora quem está observando? O próprio Jesus. E aqui tem um contraste muito grande. Vocês lembram que a gente, na semana retrasada, estava falando sobre a porta estreita, né? Entrai pela porta estreita. Eles, muitas vezes, por isso que Jesus vai falar lá, esforçai-vos por entrar. Que era provavelmente uma coisa que eles não estavam fazendo, se esforçando para entrar pela porta estreita. Mas aqui o contraste é nítido. Porque eles aqui na festa, eles estavam procurando os primeiros lugares. Enquanto que na porta estreita não tinha nenhum esforço, eles não estavam fazendo esforço para entrar, aqui eles estavam procurando os primeiros lugares. E aí Jesus, ao observar isso, ele conta uma parábola, que é justamente a parábola sobre os primeiros lugares. Correto? Amém? Aí ele vai contar a parábola. Quando fores convidado por alguém para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar, para que não aconteça de haver outro convidado mais digno do que tu, e quem convidou a ti e a ele, vem e te diga, dá o lugar a este, então envergonhado tenhas de ocupar o último lugar. Primeiramente, deixa eu explicar aqui, eu acho que nem precisaria, mas deixa eu explicar. O que é o primeiro lugar aqui, os primeiros lugares, o que seria? Hã? Não. Estaria lá na frente, mas o que isso significa? Hã? São os lugares de honra. Né? Lugares de honra. Você já deve ter ido numa igreja que tinha umas cadeiras ali em cima, já? Pronto, aqueles lugares ali, eles chamam de lugar de honra. Eles chamam de tribuna de honra. Então, quem é que fica lá? Os pastores, aquelas pessoas que são consideradas mais importantes, né? Ficam nos primeiros lugares. Então, aqui não era diferente. Os primeiros lugares eram os lugares onde as pessoas mais importantes ficavam. E Jesus observou que quando eles chegaram nesse banquete, eles estavam procurando esse lugar. Só que eles não estavam sendo honrados. Eles estavam se honrando. Porque era eles que estavam procurando esses lugares. Não era o anfitrião, o dono da festa, que colocou eles lá. Era eles mesmos que estavam se colocando naquela situação de honra. Ainda que eles não tivessem essa honra para estar lá. E aí Jesus viu que eles estavam fazendo isso. Então, essa parábola, ela tem a ver com humildade. Tem a ver com esse tipo de coisa, né? De você não se honrar, não se exaltar, não querer procurar esse tipo de coisa. É como se, por exemplo, a gente fizesse alguma coisa na igreja esperando que alguém nos elogiasse. A pessoa canta,
Aí depois fica esperando que as pessoas cheguem e digam: olha como você canta bem. Faz pelo elogio, pela honraria. E não simplesmente porque quer fazer alguma coisa, que quer servir a Deus, de que quer fazer alguma coisa para Deus e para a igreja. Então essas pessoas, elas estavam se auto-honrando, procurando esses lugares de honra. Aí Jesus conta essa parábola: olha, quando você for chamado, não faça isso. Não procure os primeiros lugares. Por quê? Porque se você estiver ocupando um lugar lá e chegar um convidado mais honrado do que tu vai passar vergonha. Porque o dono do banquete, né, o anfitrião, ele vai dizer: olha, te levanta daí, porque aí não é teu lugar. E aí vai colocar no teu lugar alguém que realmente merece estar ali, sendo que tu não merecia. Jesus está basicamente falando sobre isso, né? E aí ele continua. E detalhe, Jesus, ele vai falar isso aqui, né? Porque ele estava observando as pessoas, e ele fala para os fariseus, e depois ele dirige a palavra para o anfitrião. Então, a parábola, ela tanto é um ensinamento de Jesus para aqueles que estavam procurando se honrar, como também para o próprio anfitrião, e é um ensinamento sobre humildade. Então vamos lá, continuando aqui. Versículo 10. Mas quando fores convidado, vai e ocupa o último lugar, para que quando vier o que te convidou, diga: amigo, ocupa o lugar mais elevado. Então serás honrado diante de todos os que estiverem contigo à mesa. 11. Pois todo o que a si mesmo se exalta, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. Ele vai terminar falando sobre o final dos tempos, não aqui, lá no versículo 14. Então, provavelmente, quando Jesus está dizendo que aquele que se exalta é humilhado e aquele que se humilha é exaltado, ele está fazendo uma comparação com a seguinte questão: se nós formos orgulhosos e buscarmos essa honra do mundo, em detrimento de honrar e se humilhar diante de Deus, no final das contas nós seremos humilhados. Porque seremos envergonhados, lançados no fogo do inferno. Porque aquele lugar não é nosso. Mas se nós nos humilharmos diante de Deus, Ele irá nos exaltar, porque iremos entrar no reino dele. Esse é o ensinamento de Jesus aqui. Se você é arrogante e não se humilha diante de Deus, pelo contrário, você quer se elevar, no final você vai ser humilhado. Mas se você se humilha diante do Senhor, o Senhor irá te exaltar, te levar para a glória, te levar para os altos céus. Esse é o ensinamento. Então, não busque essa honraria. Né? Jesus, ele falou lá em Mateus 16, que do que adianta a gente buscar ganhar o mundo inteiro e no final das contas perder a nossa alma. Tantas pessoas que hoje em dia, elas querem exaltar o próprio nome. Né? É muito comum, por exemplo, e infelizmente até mesmo no meio da igreja, né? No meio chamado gospel, mas a gente vê muito também lá fora, por exemplo, um cantor de uma banda, ele canta na banda, a banda faz sucesso, aí qual é o próximo passo dele? Fazer uma carreira sozinho. Por quê? Porque ele quer que o nome dele seja exaltado e não o da banda. Isso acontece até mesmo no meio da igreja. As pessoas querem se exaltar. As pessoas querem que o nome dela seja conhecido. Não é muito raro. Na verdade, está ficando cada vez mais comum. Você passa nas ruas e na parede da igreja está estampada a cara do dono da igreja. É ou não é? Porque as pessoas estão buscando honra para si mesmo. Quando, na verdade, elas deveriam buscar
se humilhar diante do Senhor. Aí Jesus, versículo 12, agora se dirige para o... Pode falar. Sim, e também você ter uma vida devotada a Deus. Uma vida onde você busca, em primeiro lugar, a vontade do Senhor e não a sua. Tu entendeu? Ou tu nem ouviu, né? Que tu não estava nem olhando. Uma vida devota a Deus. Uma vida onde você busca, em primeiro lugar, a vontade de Deus e não a tua. Isso é uma vida devota a Deus. Uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de comunhão com a igreja. Isso é uma vida entregue ao Senhor. A gente chama de consagrada a Deus, né? É uma vida onde você, na hora que você tiver de fazer uma escolha numa situação, entre fazer a tua vontade e a de Deus, tu faz a de Deus. Por exemplo, uma pessoa te xingou. Qual seria a tua vontade? Mas qual é a vontade do Senhor? Isso é uma vida devota a Deus, humilhada a Deus. Você faz com que aquilo que é a tua vontade morra e prevaleça a vontade do Senhor. Agora Jesus, ele vai se dirigir para o anfitrião, né? Versículo 12. Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos. Espera aí, eu não posso chamar meus vizinhos, meus familiares, meus parentes, quando eu der um banquete? É isso que Jesus está dizendo? É ou não é? É ou não é, irmãos? A questão aqui não é convidar os vizinhos, os parentes. A questão não é essa. A questão é a intenção com a qual ele está convidando. Lembra? Os convidados buscavam um lugar de honra, correto? Ele, ao dar o banquete, convidar essas pessoas, ele também está buscando honra. E como é que ele está fazendo isso? É como se ele dissesse assim: olha, eu vou te chamar. Quando tu der a festa, lembra que eu te chamei. Lembra que eu te honrei. Me honra também. Então a intenção dele aqui, ao dar essa festa, era ser retribuído de volta com aquilo que ele estava oferecendo. E é isso que Jesus está dizendo, ó. Final do versículo 12. Para que não aconteça que eles também te convidem e recebas isso como retribuição. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, e serás bem-aventurado, pois eles não têm com que te retribuir. A tua retribuição será na ressurreição dos justos. Não faça essas coisas simplesmente porque alguém pode te fazer de volta. Não faça o bem esperando que alguém vai fazer o bem a você. Eu vi um rapaz contando uma história de que ele tinha achado, se não me engano, no banco... Enfim, eu não lembro exatamente onde era. Ele tinha achado um relógio, um Rolex. Você sabe o que é um Rolex? Um relógio muito caro. E aí, ele achou e devolveu para a pessoa. E essa pessoa era alguém com condições financeiras. Aí ele devolveu, e aí ele ficou indignado, porque a pessoa nem sequer agradeceu. Aí ele disse assim: eu devia nem ter devolvido. Então ele devolveu pelo quê? Esperando ser retribuído a recompensa. Ele não devolveu porque na cabeça dele era o certo a fazer. Ele devolveu porque ele estava esperando alguém fazer alguma coisa, né? Porque afinal de contas a pessoa era rica,
o relógio valia muito, eles esperavam uma compensação. Então o que Jesus está dizendo é que quando você fizer o bem, não faça porque você vai receber recompensa. A tua recompensa é lá. Não é isso que ele termina dizendo no versículo 14? Você será recompensado na ressurreição. Ele diz assim, olha, se tu convidar essas pessoas aí, esperando que elas te convidem, a tua retribuição é o convite deles. Aí você pensa, o que é melhor? Receber a recompensa aqui ou lá? É basicamente isso que Jesus está dizendo. Se você faz o bem esperando ser recompensado aqui, você vai. Até vai. Mas aí você não vai ser recompensado lá, porque você já recebeu aqui. É isso que ele está falando. Quando você fizer, não espere receber recompensa de volta. A tua recompensa vai ser lá. Nós temos que fazer o bem porque é o certo a fazer. E não para receber nenhum tipo de retribuição. Nem sequer um elogio. Se a pessoa nos elogiar por livre e espontânea vontade dela, amém. Mas a nossa ideia, a nossa intenção não é receber nenhum tipo de recompensa. Amém, irmãos? Amém. Geralmente eu tento fazer o seguinte, quando eu faço alguma coisa nesse sentido, né, e às vezes a pessoa ela quer nos recompensar até financeiramente, com dinheiro. Eu geralmente tento fazer o seguinte, olha, você não precisa me pagar. O seu pagamento é, quando alguém estiver precisando, faça. Do mesmo jeito que eu fiz para você. É a melhor coisa a fazer. É o que a gente chama de corrente do bem, né? Passa aí para a gente ver o que a gente aprendeu aqui. Nessa primeira parte, que a gente vai até o versículo 24, tá bom? 1. Não podemos convidar a Jesus para a nossa vida com segundas intenções, mas sim convidá-lo para a nossa vida, pois sua presença é de vital importância. A presença do Senhor é mais importante do que as bênçãos que a gente acha que Ele pode nos dar. 2. Não temos que buscar elogios ou afirmação das pessoas. Não devemos procurar sermos aceitos pela sociedade, temos que buscar sermos aceitos pelo Senhor. 3. Entregue a sua vida a Jesus e se humilhe diante dele. E 4. Faça para as pessoas sem esperar nada em troca. Faça especialmente para aqueles que não podem retribuir, pois quem irá retribuir é o Senhor. Amém? Como a gente falou no começo, né? Hoje é 2 em 1. Então esse era para ter sido o estudo da semana passada. E agora nós vamos para o estudo de hoje. Versículo 15. Vamos ler até o versículo 24. Isso aqui é uma continuação, tá? Lembrando que eles ainda estão no banquete. Desde o versículo 1. Jesus entrou, né? Aí curou a pessoa no sábado, depois começou a observar os convidados, contou a parábola, e aqui é a continuação, versículo 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. Jesus, porém, lhe disse: certo homem ofereceu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo já está preparado. Mas todos eles começaram a dar desculpas. E disse-lhe o primeiro: comprei um terreno e preciso ir vê-lo, peço-te que me dispenses. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou testá-las, peço-te que me dispenses. Ainda outro disse: casei-me e portanto não posso ir. O servo voltou e contou tudo a seu senhor. Então, indignado, o dono da casa disse ao servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos.
Mais tarde disse o servo: Senhor, foi feito como ordenaste e ainda restam lugares. O Senhor respondeu ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum dos homens que foram convidados provará do meu banquete. Aqui é interessante, esse texto aqui, né, na verdade, ele foi, não esse exatamente, né, mas a mesma história foi pregada aqui no domingo, você lembra? Lembra ou não lembra? Mas só que era o texto lá em Mateus 22. Porém, o contexto aqui é diferente. O contexto em que é contado aqui, no relato de Lucas, é diferente. E o contexto é justamente, Jesus foi convidado para esse banquete, ele curou esse homem, observava o que as pessoas estavam procurando nos primeiros lugares, contou a parábola, disse que era melhor o anfitrião ter convidado os pobres, que não tinha como retribuir, e aí alguém teve a brilhante ideia de dizer, versículo 15, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. E é interessante porque essa afirmação é verdade. É ou não é? Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus, não é? Sim ou não? É. Mas é interessante porque ele faz uma afirmação que ao mesmo tempo é uma afirmação que é verdadeira, mas ao mesmo tempo é uma afirmação hipócrita. E por quê? Porque na parábola que Jesus conta, ele diz, é como se ele estivesse dizendo o seguinte, olha, isso que você falou é verdade, mas Deus está convidando para participar dessa mesa desde sempre. E sempre vocês estão negando. Sempre. Sempre dando desculpa para não participar do banquete. Sempre dando desculpas que supostamente são desculpas justas, mas estão dando essas desculpas. E você vem com essa história de bem-aventurado aquele que come pão. Mas eu sempre estou convidando para comer pão. E vocês estão fazendo o quê? Recusando, dispensando. A afirmação é verdadeira. Olha, feliz aquele que comer pão na mesa do Senhor. Meu amigo, isso é verdade. Mas quantas vezes o Senhor chama para comer pão junto com ele e uma desculpa é dada? E uma desculpa é lançada, né? No texto de Mateus, não fala que eles pedem a dispensa. Aqui eles já dizem, né? Peço que me dispenses, não é isso que ele vai dizer? Ó? Final do versículo 18. Peço que me dispenses. Final do versículo 19. Peço que me dispenses. E aí no versículo 20, não posso ir. Eu queria focar aqui em duas coisas. A primeira, nas desculpas que eles estão dando. E a segunda coisa, na atitude ou na resposta daquele que está convidando, que no caso da parábola, né, que Jesus está contando. E é engraçado, essas perguntas que eu coloquei aqui, essa pergunta, qual reino esse homem estava se referindo? Porque ele diz isso, né? Bem-aventurado. Leia aí o versículo 15. Bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. A que reino ele estava se referindo? Será que ele estava se referindo a um reino terreno? Ou ele estava se referindo ao reino de Deus? Jesus estava falando de eternidade, mas será que o homem estava? Provavelmente não. Provavelmente ele estava pensando num reino terreno, no reino de Davi. Que de fato, né,
O reino de Davi teve muitas glórias, então, bem-aventurado aqueles que tiver, e era considerado o reino de Deus, né? O reino de Davi era considerado o reino do povo de Deus. O reino de Deus. Então, bem-aventurado aqueles que comem pão nesse reino. Então, provavelmente, ele estava pensando nesse reino. E aí, Jesus conta essa parábola justamente para confrontar essa hipocrisia. Pode passar. Então, vamos lá. A gente começa aqui no versículo 16, 17, né? Mostrando que o banquete está pronto, né? Está tudo já preparado. O que os convidados precisavam fazer? Só vir. Não tinha que fazer mais nada. Diferente, né, de, por exemplo, sábado vai ter o que para nós? Você tem que fazer o quê? Você tem que levar uma comida. Né? Aqui não, já estava tudo lá, era só ir. Era só comparecer, já estava tudo pronto. No texto de Mateus, vai dizer que o Senhor matou os melhores bois, lembra disso? Tudo que era o melhor, ele preparou lá, era só chegar lá e comparecer. Já pensou? Matou um boi, pense num churrasco, hein? Rapaz, um churrasco com um boi é muita carne, né, não? Às vezes a gente compra ali uns 3, 4 quilos de carne, ainda sobra, né? Imagine um boi. Hã? Exatamente. Mas eles deram desculpa. Versículo 18. Todos eles começaram a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: comprei um terreno e preciso vê-lo. Peço-te que me dispenses. O que ele está dizendo aí? Por que ele não pode ir? Hã? Eles estavam preocupados com outras coisas. Eles tinham outras prioridades. A prioridade dele não era o banquete. A prioridade dele não era o reino de Deus. Mas o que o cara diz? Bem-aventurado aquele que come pão no reino. Mas esse aqui está dizendo o quê? Não, tem outra coisa ali para fazer. Não é? Comprar coisas, adquirir bens é mais importante do que comer no reino. A gente faz isso? Sim ou não? Porque para comprar coisa a gente precisa de quê? Hã? De dinheiro. E para ter dinheiro? Trabalho, né? Então eu preciso trabalhar para poder ter. E se eu puder trabalhar e não ir ao culto, eu escolho trabalhar. É ou não é, meu irmão? O convite está aí. O convite é feito. Mas a gente abre a boca e diz: ah, como é bom estar na presença de Deus. E na hora de estar na presença de Deus, a gente escolhe outra coisa. Porque é isso que ele está dizendo aqui. É interessante que quando está lá no trabalho, ah, Senhor, me dá oportunidade, sabe? Eu queria tanto poder mudar o meu horário do trabalho para poder estar lá no culto. Aí muda o horário de trabalho e não aparece. É ou não é, irmãos? As desculpas, esse cara está dizendo isso. Olha, como é bom comer pão no reino de Deus. Os aleijados, os pobres, os cegos, os mancos. Mais tarde disse o servo: Senhor, foi feito como ordenastes, e ainda restam lugares. O Senhor respondeu: sai pelos caminhos e atalhos, obriga-os a entrar, para que na minha casa se encha. Aí olha o versículo 24. Pois eu vos digo que nenhum dos homens que foram convidados provará do meu banquete. Rejeitar o convite é um risco de não participar da mesa do Senhor. É um risco de ficar de fora do banquete.
Eles rejeitaram, pois não provarão do meu banquete. Esse é o ensinamento da parábola. Bem-aventurado que come pão no reino de Deus. É verdade. Mas quando eu te convido, tu não vem. Quando é para comer na minha mesa, tu não está aqui. Tu sempre inventa uma desculpa. Meus irmãos, quando é que nós sentamos à mesa com o Senhor para comer pão? Todos os domingos na ceia do Senhor. Ou você não acredita que quando a gente está ceando, o Senhor está presente? Ele está aqui. E todos os domingos Ele nos convida a estarmos aqui. Para sentarmos à mesa com Ele. E comermos no reino dEle, que é a igreja, o pão com Ele. Que essa frase, né, bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus, ela seja verdade em nosso coração, mas seja verdade mesmo. De que a gente entenda o quão precioso é estar na presença do Senhor e partilhar desse pão com Ele. Que a gente não faça como esses homens aqui, né, buscando desculpas. O que é mais interessante é que eles pedem dispensa. Peço que me dispense. Meu irmão, imagina uma situação dessa. Me dispensa aí hoje da ceia, assim. Eu tenho outra coisa para fazer. Uma outra prioridade. Não é tão importante estar contigo à mesa. Para concluir, pode passar o final aí. Pode passar. Primeiro, estamos tendo a motivação correta sobre estar com Jesus? Porque aquele homem, ele disse, bem-aventurado é comer pão no reino de Deus. Mas será que ele só estava pensando em comer pão? Ou ele estava pensando em ter comunhão com o Senhor? A nossa motivação deve ser estar na mesa do Senhor com Ele. 2, estamos realmente querendo estar com Ele no banquete ou estamos nos enganando com outras prioridades? É uma coisa a se pensar. Nós temos dado essa prioridade a estar com o Senhor? Ou as outras coisas têm nos enganado como sendo mais importantes? 3, entendemos que o convite já foi feito. Tudo já foi preparado. O reino já está aqui. E todas as vezes que priorizamos outras coisas, deixando de estar à mesa com o Senhor, estamos rejeitando o seu convite? Entendemos isso? Temos compreendido isso? Que todas as vezes que deixamos de estar aqui para fazer outra coisa, rejeitamos o convite do Senhor? 4, precisamos ter a consciência que precisamos estar com o Senhor. E 5º e último, temos que ter cuidado para não ficar de fora do banquete do Senhor. Jesus conta essa parábola justamente para mostrar para aquele homem que disse, olha, bem-aventurado que come pão no reino, é verdade. Mas que isso seja uma verdade no seu coração. E não uma palavra dita da boca para fora. Que a gente não arranje desculpas para não estar com o Senhor. Pelo contrário, que a nossa motivação e o nosso desejo seja sempre estar todos os dias na presença e na casa do Senhor. É como o salmista disse, né? O pardal encontrou uma casa, a andorinha encontrou ninho para si. E eu, Senhor, encontrei os teus altares. Que a nossa alegria esteja sempre estar na presença do Senhor. Amém. Amém. Fique de pé. Vamos orar.
Salmo 122, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos orar. Senhor, perdoa, Senhor. Todas as vezes que colocamos outras prioridades na frente do Senhor. Não há nenhum de nós que nunca tenha feito isso. Todos nós um dia já fizemos, Senhor. E o Senhor sabe disso. Porque o Senhor conhece e sonda os nossos corações. O que eu te rogo, Senhor, e não apenas por mim, mas por todos os meus irmãos aqui, que o Senhor nos ajude a que isso nunca mais nos aconteça, Senhor. Nos ajude a não priorizarmos aquilo que é segundo plano, que tem que ser o segundo plano. A tua presença em nossas vidas, Senhor, é fundamental. E nós queremos, em nome de Jesus, priorizar estarmos na tua mesa, no teu banquete, Senhor. Não nos enganando, achando que as coisas ou as pessoas são mais importantes do que estarmos com o Senhor. Oh Deus, coloca isso em nosso coração, porque no final de tudo nós não queremos ser aqueles convidados que ficam de fora. Nós queremos sempre ser, Senhor, aqueles que reconhecem a necessidade de estarmos na tua presença, de estarmos participando desse banquete, de aceitarmos esse convite. Em nome de Jesus, Senhor. Coloca isso em nosso coração. Grava isso em nosso coração. Que todas as vezes que dissermos, oh, quão bom é estarmos aqui, isso não seja apenas da boca para fora, mas que saia do fundo do nosso coração. Porque de fato é, Senhor. É muito bom estar na tua presença. Coloca isso no mais íntimo de cada um de nós, de cada um dos que estão aqui nessa noite, e de todos aqueles que vierem assistir, Senhor, esse estudo posteriormente nas redes sociais. Em nome de Jesus, Pai. Nos perdoa, nos lava, nos restaura. E que possamos priorizar o Senhor todos os dias de nossas vidas. Nos leva em paz, nos conduz até as nossas casas, nos protege no caminho de volta, para que nenhum mal, Senhor, venha nos acontecer. Que a tua palavra, que ouvimos nessa noite, penetre mais e mais o nosso coração. Nos ajuda a guardá-la e que no momento certo nós lembremos dessa palavra e priorizemos a tua vontade. Em nome de Jesus oramos, no nome dele também te bendizemos e agradecemos. Hoje e para todos sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em